Boa tarde, gente. Vamos iniciar aqui o nosso último assunto para nossa avaliação. Nós vamos falar sobre figuras de linguagem. O escândalo da rosa. Ó rosa que é raivosa, assim carmesim. Quem te fez zelosa o carme tão ruim? Que anjo ou que pássaro roubou tua cor? Que ventos passaram sobre o teu pudor? Aqui nós temos um poema de Vinícius de Moraes. Aí responda: no sentido real das palavras, é possível uma rosa, uma flor, ser raivosa? Não, né, turma? Um pássaro poderia roubar cor da rosa? Também não. Vinícius de Moraes, ao escrever esse poema, utilizou recurso de linguagem para expressar. Para expressar o quê? Uma emoção e uma fantasia. No poema, as palavras são empregadas em linguagem denotativa, sentido próprio, real, ou linguagem conotativa, sentido figurado. É usado a linguagem conotativa, a linguagem do sentido figurado. Porque vocês sabem, as palavras elas são denotativo, sentido denotativo e sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido real, é aquele que você encontra o seu significado lá no dicionário. Já o conotativo, que é o sentido figurado, por que é o sentido figurado? Porque nos remete várias interpretações. Você encontra em textos não literários. E nas figuras de linguagem, que é um recurso que modifica os significados denotativos convencionais das palavras. Modifica os significados denotativos convencionais das palavras, emprestando-lhes novas possibilidades de expressão. As figuras de linguagem, elas podem ser figuras de palavras, figuras de pensamentos, figuras sonoras, figuras de sintaxe ou de construção. É a única que a gente não vai ver hoje, é essa última. As outras veremos. Vamos falar sobre as figuras de palavras ou semânticas, porque alguns livros você encontra as figuras de palavras e outras figuras semânticas. Elas consistem no emprego de uma palavra no sentido não convencional, ou seja, no sentido conotativo. São comparação. É a figura de palavra que consiste no confronto entre dois elementos que mantêm uma relação de semelhança entre si. O que é isso? Você vai comparar duas pessoas, dois objetos, só que você utiliza os elementos comparativos, que são como, igual a, que nem, tal qual. Professor, só são esses elementos comparativos? Não, são mais. Os mais usados são esses, como e que nem. Olha, com uma pluma, a borboleta pousa na flor. Aqui está comparando que a borboleta, o pouso da borboleta, como uma pluma, quer dizer, leve. Olha o elemento de comparação aqui, como. A outra é a metáfora. A metáfora é a figura de linguagem, de palavra, que se estabelece uma relação de semelhança, de comparação. Gente, metáfora e comparação, elas são bem parecidas. Que elas vão fazer comparações. A diferença é que a metáfora, ela faz a comparação sem utilizar os elementos comparativos. O personagem do livro tem coração de pedra. Aquilo quer dizer que o personagem é o que? Ele é insensível, ele é duro. Então, tá comparando o personagem, o coração do personagem, com uma pedra, insensível, duro. Lucas é um touro, né? Aqui, ó, tô comparando Lucas a um touro, só que eu não estou usando o elemento comparativo, que é o que? A metáfora. Catacrese consiste no emprego de uma palavra no seu sentido figurado, por falta de uma específica para designar nova situação, ser o elemento. Por exemplo, a cabeça do alfinete, o pé da mesa, o pé da cama, o dente de alho, o céu da boca, o braço da cadeira. Como não tem um nome específico para o braço, aí coloca o braço da cadeira, o pé da cadeira, e por aí se vai, o dente de alho, e por aí se vai. Metonímia consiste no emprego de uma palavra no lugar de outra, por causa da proximidade de sentido entre elas. A metonímia, quando se emprega o autor pela obra. É bom ouvir Djavan. Você vai ouvir Djavan? Não, você vai ouvir as músicas de Djavan. O concreto pelo abstrato. Meu pai tem um papo cabeça. Quer dizer o quê? Que ele é inteligente. Inteligente é o
concreto e o papo cabeça é o abstrato. O abstrato pelo concreto. A velhice precisa ser respeitada. O abstrato é velhice e o concreto é o quê? Pessoas idosas. O continente pelo conteúdo. Vou tomar um copo de leite. Você não toma um copo de leite, você toma o líquido que está no copo. Pode ser o leite, o suco, o café, por aí se vai. O inventor pela coisa inventada. A criança se cortou com uma gilete. Aquele objeto não é gilete, é uma lâmina. Agora, por que recebe o nome de gilete? Porque o seu inventor, quem inventou a lâmina, chamava-se gilete. O lugar ou a marca pelo produto. Vou comprar um champanhe. Champanhe é um vinho proveniente da região de Champagne, na França, e recebe o nome do lugar. Por exemplo, vou comprar Bombril. Eu utilizo o quê? A marca pelo produto. Não é Bombril, é lã de aço. Bombril é a marca, o produto é lã de aço. A parte pelo todo. Precisava de um teto onde morar. Teto, a parte, o todo era o quê? A casa. O singular pelo plural. O paulistano é trabalhador. O paulistano singular poderia ser. Os paulistanos são trabalhadores. A matéria pelo objeto. Os bronzes soavam à entrada da noiva. Os bronzes quer dizer o quê? Os sinos. Os bronzes é o quê? A matéria. O objeto é sinos. O instrumento pela pessoa. Meu filho é um bom garfo. Bom garfo quer dizer que a pessoa que come bem, que come muito usando um garfo. Antonomásia ou perífrase. Palavra que designa um ser por outra de suas características ou atributo, ou por um fato que o consagrou. Por exemplo, o rei do futebol marcou seu 1000º gol. Quem é considerado o rei do futebol? Pelé, que foi consagrado como rei do futebol por ser um bom jogador. O Filho de Deus voltará. O Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? É Jesus Cristo. Tá? Sinestesia. Consiste na mistura de sensações, emoções e impressões percebidas por diferentes órgãos do sentido humano. O verso era um abraço salgado. Salgado aqui é o quê? É o paladar. Já sinto o cheiro doce das férias. O cheiro é o quê? É o olfato. E doce também é o paladar. Aqui houve mistura o quê? Das sensações, dos órgãos do sentido. Então, recebe o nome de sinestesia. E agora nós vamos para figuras sonoras. São aquelas que estão relacionadas com os aspectos fonéticos, com o som. São elas: onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia. Onomatopeia, palavra que imita ruídos e sons da natureza ou sons que os animais emitem. Ela digitava rápido, tec, tec, tec. E o gato tristemente, miau, miau. Esse tec, 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 miau, miau é o quê? É onomatopeia, a figura sonora. A aliteração, gente, é quando há repetição de fonemas consonantais, de consoante, Atriz, atroz, atrás, atrês. Aqui repetiu. TRZ, TRZ, TRS e TRS. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Aqui repetiu o quê? A consoante R. É aliteração. Assonância é o contrário, é quando há repetição de som vocálicos, de vogais. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei, e me arrastei e te arranhei. Aqui, ei, 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 ei. Repetição de quê? Sons vocálicos. Aqui nós temos o quê? A assonância. E a última, a paronomásia, que consiste no uso intencional de parônimos para ressaltar a diferença de sentido. É dando que se recebe. Dar, né? É o parônimo de receber. O barato sai caro. Barato e caro. Barato, parônimo de caro. Então, terminou aqui? Não, nós ainda temos a figura de pensamentos. Vamos para lá agora.